Era um sábado quente em São Paulo, 1978. Um homem chamado Pelé entra numa loja chique do centro e aprecia, com cuidado de especialista, os tecidos mais caros. O segurança o encara, desconfia e decide expulsá-lo. Ninguém ali imagina quem é aquele visitante, até que uma venda perdida se transforma na maior lição da vida de muita gente. O que aconteceu depois mudou destinos. Fica comigo até o fim para descobrir por que esse dia virou história. Se curte relatos emocionantes e reais, deixa o like, se inscreve e comenta aqui embaixo de que cidade você está assistindo. Bora! Era uma tarde quente de sábado em São Paulo, no ano de 1978. O Brasil ainda vibrava com a Copa do Mundo que havia terminado há pouco, mesmo com o resultado decepcionante da seleção na Argentina. As ruas do centro da cidade fervilhavam de movimento e as lojas aproveitavam o movimento para fazer suas vendas de fim de semana. Na esquina da rua Barão de Itapetininga com a rua 24 de Maio, ficava a Casa dos Tecidos Finos, uma loja tradicional que atendia a elite paulistana há mais de 40 anos. O estabelecimento era conhecido por seus tecidos importados e pelo atendimento refinado que oferecia aos clientes mais exigentes. Naquele dia, quem estava de plantão na segurança era Joaquim Silva, um homem de 45 anos, negro, alto e corpulento. Joaquim havia sido contratado há apenas 2 semanas. Se estava ansioso para fazer um bom trabalho. Vindo do interior de Minas Gerais, ele tinha pouca familiaridade com as celebridades e personalidades da capital, mas levava muito a sério sua responsabilidade de proteger a loja contra furtos e perturbadores. O dono da loja, Sr. Antônio Ferreira, um homem de 65 anos, cabelos grisalhos e óculos de aro dourado, havia dado instruções claras para Joaquim. Cuidado com quem entra aqui. Nossa clientela é selecionada, pessoas de fino trato. Qualquer um que pareça suspeito ou inadequado, você gentilmente pede para se retirar. Era por volta das 3 da tarde quando um homem negro, de estatura média, usando uma camisa polo simples, calças de algodão e tênis, entrou na loja. Aos olhos de Joaquim, que ainda estava se adaptando aos padrões da clientela do estabelecimento, aquele visitante não parecia se encaixar no perfil dos clientes habituais. O homem caminhava com naturalidade pelos corredores, observando os tecidos expostos com aparente interesse. Suas mãos tocavam delicadamente as sedas e os linhões importados, como alguém que realmente conhecia a qualidade dos materiais. Mas Joaquim, focado apenas na aparência simples do visitante, começou a ficar desconfiado. "Posso ajudá-lo em alguma coisa?" perguntou Joaquim, aproximando-se com um tom que, embora polido, carregava uma certa desconfiança. "Boa tarde", respondeu o homem com um sorriso caloroso. "Estou procurando um tecido especial para uma ocasião importante. Algo elegante, mas não muito chamativo." A voz era suave, educada, e havia algo familiar nela que Joaquim não conseguia identificar. Mas sua atenção estava focada na roupa simples e na aparência casual do visitante. Joaquim continuou observando o homem com crescente suspeita. Na sua experiência limitada como segurança, pessoas bem vestidas eram clientes legítimos, enquanto aqueles com roupas simples muitas vezes eram potenciais problemas. Era um julgamento precipitado e injusto, mas era assim que ele havia aprendido a pensar. "O senhor tem alguma referência de preço em mente?" perguntou Joaquim, numa tentativa velada de desencorajar o que considerava ser um cliente inadequado. "Preço não é problema", respondeu o homem tranquilamente, continuando a examinar os tecidos. "Preciso de algo realmente especial. Talvez uma seda italiana ou um linho francês de boa qualidade." Essa resposta deveria ter tranquilizado Joaquim, mas ele interpretou de forma diferente. Pensou que talvez fosse uma tentativa de impressionar, ou até mesmo de preparar terreno para algum golpe. Em sua mente, formada por preconceitos e falta de experiência, não fazia sentido que alguém vestido tão simplesmente pudesse comprar tecidos caros. Enquanto isso, do outro lado da loja, a senhora Helena,
uma vendedora experiente de 55 anos que trabalhava ali há mais de 15 anos, observava a situação com crescente desconforto. Ela havia reconhecido o visitante no momento em que ele entrou, mas estava atendendo outro cliente e não pôde intervir imediatamente. Helena sabia exatamente quem era aquele homem. Era impossível não reconhecer aquele rosto que havia estampado jornais e revistas do mundo inteiro, que havia sido visto em todas as Copas do Mundo nas últimas décadas, que representava o Brasil como ninguém jamais havia representado. Joaquim. Ela tentou chamar discretamente, mas o segurança estava tão concentrado em sua vigilância que não a ouviu. O homem, alheio à tensão que sua presença estava causando, continuou sua análise dos tecidos. Parou diante de uma seção de sedas orientais e comentou: "Estes tecidos me lembram de uma viagem que fiz ao Japão. A qualidade da seda de lá é realmente impressionante." Para qualquer pessoa atenta, aquele comentário era revelador. Quantos brasileiros naquela época haviam viajado ao Japão? Mas Joaquim, em sua desconfiança crescente, interpretou como uma tentativa de se passar por alguém importante. "Olha", disse Joaquim, aproximando-se mais, "acho melhor o senhor dar uma olhada em outras lojas da região. Aqui nossos produtos são muito caros e específicos para uma clientela especial." O homem parou de examinar os tecidos e olhou para Joaquim com uma expressão de surpresa. Não era irritação ou raiva, mas genuína surpresa, como se não conseguisse entender o que estava acontecendo. "Desculpe, não entendi", disse o homem, mantendo o tom respeitoso. "Há algum problema?" Joaquim, sentindo-se no controle da situação, tornou-se mais direto. "Olha, nossos tecidos aqui custam muito caro. Esse linho francês que o senhor estava vendo custa 500 cruzeiros o metro. Não sei se é exatamente o que o senhor está procurando." 500 cruzeiros era realmente muito dinheiro naquela época, equivalia ao salário mensal de muitos trabalhadores. Joaquim esperava que essa informação desencorajasse o visitante e o fizesse sair naturalmente. Mas a reação foi completamente diferente do esperado. O homem sorriu e disse: 500? É um preço justo para um linho francês de boa qualidade. Na verdade, preciso de cerca de 4 metros. Também gostaria de ver algumas sedas." A resposta deixou Joaquim desconcertado. Ele não esperava que alguém com aquela aparência demonstrasse tanta naturalidade ao falar de quantias tão altas. Sua desconfiança se transformou em alarme. Agora tinha certeza de que estava lidando com algum tipo de golpista sofisticado. Do balcão, Helena observava a situação se deteriorar. Ela conhecia Joaquim como um homem honesto e bem-intencionado, mas também sabia que ele era novo na cidade e não reconheceria muitas personalidades. O que estava presenciando era um mal-entendido monumental que poderia ter consequências desastrosas para a loja. "Com licença." Ela tentou interromper novamente, mas nesse momento chegou outro cliente que demandou sua atenção imediata. Joaquim, agora convencido de que estava lidando com um problema, decidiu ser mais firme. "Meu amigo, vou ser direto com o senhor. Esta loja atende uma clientela muito específica. Acho que o senhor não vai encontrar aqui o que está procurando. Talvez seja melhor procurar em outro lugar." O homem parou completamente o que estava fazendo e olhou diretamente para Joaquim. Por um momento, um flash de reconhecimento passou pelos seus olhos. Ele entendeu exatamente o que estava acontecendo. Não era a primeira vez que enfrentava esse tipo de situação, embora fosse raro nos últimos anos. "Entendo", disse ele calmamente. "O senhor está me pedindo para sair da loja." "Não é bem assim", respondeu Joaquim, tentando soar profissional. "É que nossos produtos realmente são muito específicos e caros. Não queremos que o senhor perca tempo." "E o senhor decidiu isso baseado em quê, exatamente?" A pergunta foi feita sem agressividade, mas com uma firmeza que fez Joaquim se sentir desconfortável. Havia algo na postura daquele homem, na maneira como ele falava, que sugeria uma autoridade natural, uma confiança que não combinava com a desconfiança de Joaquim.
Joaquim sentiu que estava perdendo o controle da conversa. O homem não estava sendo desrespeitoso nem agressivo, mas havia uma dignidade em sua postura que tornava a situação mais complicada do que segurança havia antecipado. Olha, não é nada pessoal, disse Joaquim, tentando manter a firmeza. É que a gente tem que ser cuidadoso. Já aconteceram alguns problemas aqui com pessoas que vinham só para causar confusão ou até mesmo tentar levar algo. E o senhor acha que eu vim aqui com essa intenção? Eu não posso saber, né? Meu trabalho é proteger a loja e os clientes. O homem assentiu lentamente, como se estivesse processando não apenas as palavras, mas todo o contexto da situação. Havia uma tristeza em seus olhos, não raiva, mas uma melancolia profunda de quem já havia vivido aquela experiência antes, em outros tempos, outros lugares. Entendo perfeitamente, disse ele. O senhor está fazendo seu trabalho. Nesse momento, Helena finalmente conseguiu se libertar do cliente que estava atendendo e caminhou rapidamente em direção aos dois homens. Seu rosto mostrava uma mistura de horror e urgência. Joaquim, ela chamou, mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, o homem a viu se aproximando e fez um gesto discreto com a mão, pedindo para ela não intervir. Está tudo bem, dona Helena, disse ele, e o fato de conhecer o nome da funcionária fez Joaquim franzir ainda mais a testa. Mas Helena tentou falar, mas foi novamente interrompida por um olhar gentil, mas firme. Está tudo bem, repetiu o homem. O jovem aqui está apenas fazendo seu trabalho. Helena ficou paralisada. Ela sabia que estava presenciando uma injustiça terrível, mas respeitou o pedido daquele cliente especial. Seus olhos se encheram de lágrimas de frustração e vergonha. Joaquim, percebendo a interação estranha entre os dois, ficou ainda mais desconfiado. Vocês se conhecem? Dona Helena é uma excelente profissional, respondeu o homem. Já comprei aqui algumas vezes. Essa informação deveria ter mudado completamente a perspectiva de Joaquim, mas ele a interpretou de forma diferente. Pensou que talvez fosse uma encenação elaborada, uma tentativa de ganhar credibilidade através da cumplicidade de uma funcionária. Olha, disse Joaquim, agora completamente convencido de sua teoria, acho melhor o senhor sair da loja agora. Não queremos problema. O homem respirou fundo e assentiu. Claro, não há problema algum. Ele começou a caminhar em direção à saída, e Helena o acompanhou com o olhar, suas mãos tremendo de nervosismo e indignação. Quando o homem chegou à porta da loja, ele parou e se virou uma última vez. Olhou para Joaquim com uma expressão que misturava compreensão e tristeza. Jovem, disse ele, o senhor é novo aqui em São Paulo. Sou do interior de Minas, respondeu Joaquim, não entendendo porque aquela informação era relevante. Entendo. São Paulo é uma cidade grande, cheia de gente diferente. Às vezes, as aparências enganam. É por isso mesmo que eu tenho que ser cuidadoso, replicou Joaquim. Tem razão. Cuidado é sempre importante, mas às vezes, um pouco de curiosidade também pode ser útil. E com essas palavras enigmáticas, o homem saiu da loja. Joaquim sentiu uma estranha sensação de vazio. Havia algo naquela interação que o incomodava, mas não conseguia identificar o que. O homem havia sido educado demais, calmo demais, para alguém que estava sendo expulso de uma loja. Era como se tivesse uma confiança interior que não se abalava com a situação. Helena, que havia observado tudo em silêncio após ser desencorajada a intervir, aproximou-se de Joaquim com o rosto pálido. Joaquim, disse ela com voz trêmula, você sabe quem era aquele homem? Não faço ideia. Por quê? Era alguém importante. Helena levou as mãos ao rosto, claramente agitada. Joaquim, aquele era o Pelé. As palavras levaram alguns segundos para penetrar na consciência de Joaquim. Quando finalmente processou a informação, seu rosto empalideceu dramaticamente. O quê? Como assim? O Pelé?
Edson Arantes do Nascimento. O Pelé, o maior jogador de futebol de todos os tempos. O homem que fez o Brasil ser conhecido no mundo inteiro. Joaquim sentiu suas pernas bambearem. Apoiou-se no balcão mais próximo, tentando processar a magnitude do que havia acabado de acontecer. Mas ele estava vestido tão simplesmente. Como eu ia saber? Joaquim, disse Helena, sua voz carregada de emoção, você acabou de expulsar da nossa loja o homem mais famoso do Brasil, talvez do mundo. O jovem segurança sentiu o mundo girar ao seu redor. Todas as peças começaram a se encaixar. A maneira educada de falar, a naturalidade ao discutir preços altos, o comentário sobre a viagem ao Japão, a familiaridade com Helena, a dignidade com que havia aceito ser expulso. Meu Deus, murmurou Joaquim. O que eu fiz? Helena continuou, sua voz misturando explicação com lamento. Ele já comprou aqui várias vezes. Sempre vem assim, vestido simplesmente. Não gosta de chamar atenção. É uma das pessoas mais educadas e gentis que já conheci. Joaquim sentia o peso da situação crescer a cada palavra. Mas, Helena, por que você não me disse? Por que não me avisou? Eu tentei. Tentei te chamar várias vezes, mas você estava tão concentrado em... Helena parou, não querendo ser cruel, mas a implicação estava clara. Em expulsar ele da loja, completou Joaquim, a vergonha tomando conta de sua voz. Nesse momento, o senhor Antônio Ferreira, o dono da loja, saiu de seu escritório no fundo do estabelecimento. Ele havia ouvido vozes alteradas e vinha verificar se havia algum problema. Helena, Joaquim, aconteceu alguma coisa. Helena e Joaquim se entreolharam. A funcionária respirou fundo antes de responder. Senhor Antônio, nós tivemos um mal-entendido. Que tipo de mal-entendido? Joaquim, reunindo coragem, decidiu assumir a responsabilidade. Senhor Antônio, eu acabei de expulsar um cliente da loja. Expulsar? Por quê? Ele estava causando problemas. Não, senhor. Ele estava se comportando perfeitamente bem. Eu achei que ele não era o tipo certo de cliente para a loja. O senhor Antônio franziu a testa, claramente confuso. Não entendo, Joaquim. Que cliente era esse? Helena, vendo que Joaquim estava com dificuldade para falar, assumiu a responsabilidade de dar a notícia devastadora. Era o Pelé, senhor Antônio. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O senhor Antônio ficou parado por longos segundos, processando a informação. Quando finalmente reagiu, sua face tinha empalidecido completamente. Pelé? O Pelé. Sim, senhor, confirmou Joaquim, sua voz quase um sussurro. O dono da loja se apoiou na parede, claramente abalado. Joaquim, você sabe o que acabou de fazer. Cometi o maior erro da minha vida, senhor Antônio. Senhor Antônio começou a andar de um lado para o outro, as mãos na cabeça. Pelé. Nós expulsamos o Pelé da nossa loja. O homem que fez 3 Copas do Mundo pelo Brasil. O maior atleta da história do nosso país. Senhor Antônio, disse Joaquim, eu não sabia. Ele estava vestido tão simplesmente. Eu pensei. Pensei o quê, Joaquim? A pergunta foi feita sem raiva, mas com uma sincera necessidade de entender. Joaquim lutou para encontrar as palavras certas, mas a verdade era dolorosa demais para ser suavizada. Eu pensei que pela roupa dele, ele não era o tipo de cliente que frequenta a loja. Senhor Antônio fechou os olhos por um momento, claramente decepcionado. Joaquim, eu te contratei porque você pareceu uma pessoa honesta e trabalhadora. Mas parece que não te expliquei direito como as coisas funcionam aqui. Senhor Antônio, eu posso explicar. Deixe-me terminar, interrompeu o dono da loja gentilmente. Veja, Joaquim, nossa clientela é realmente especial.
mas não por causa do dinheiro que têm ou das roupas que usam. São especiais porque são pessoas de verdade, pessoas que valorizam qualidade e bom atendimento. Helena assentiu, complementando: o Pelé é um dos nossos melhores clientes. Sempre compra tecidos para ocasiões especiais, para a família. Paga sempre à vista, nunca pede desconto, trata todo mundo com respeito. E eu o expulsei da loja, disse Joaquim, o peso da realidade caindo sobre ele como uma avalanche. Senhor Antônio suspirou profundamente. Joaquim, você cometeu um erro grave. Mas o que me preocupa não é só o fato de ter sido Pelé, é a mentalidade por trás do erro. Como assim, senhor Antônio? Você julgou um homem pela aparência, pela cor da pele, pela simplicidade das roupas. Se fosse qualquer outra pessoa negra vestida simplesmente, você teria feito a mesma coisa. A pergunta atingiu Joaquim como um soco no estômago. Ele sabia a resposta e não era reconfortante. Provavelmente sim, admitiu com honestidade dolorosa. Então o problema não foi só ter expulsado Pelé. O problema foi o preconceito. Helena, que havia ficado calada durante essa troca, acrescentou: Joaquim, você sabia que Pelé sofreu muito preconceito na vida dele, especialmente no início da carreira? Não, eu não sabia. Nos anos 50 e 60, quando ele começou a jogar, muita gente achava que futebol não era lugar para negro. Ele teve que provar, a cada jogo, que era melhor que todos os preconceitos. Senhor Antônio continuou a lição. E mesmo depois de se tornar o maior jogador do mundo, mesmo depois de fazer o Brasil ser respeitado em todos os cantos do planeta, ele ainda enfrenta situações como a que viveu hoje aqui. Joaquim sentia-se cada vez menor. Senhor Antônio, Helena, eu não sou uma pessoa preconceituosa. Eu mesmo sou negro. Eu sei como é sofrer discriminação. Joaquim, disse Helena gentilmente, às vezes nós absorvemos os preconceitos da sociedade mesmo quando somos vítimas deles. Você pode ter crescido acreditando que, para ser respeitado, precisa se vestir de uma determinada maneira, frequentar determinados lugares. A observação de Helena tocou em algo profundo na consciência de Joaquim. Ele começou a repensar não apenas o incidente com Pelé, mas toda a sua abordagem como segurança. É verdade, admitiu ele. Eu sempre achei que tinha que me vestir bem, falar de um jeito específico, para ser levado a sério. E acabei aplicando os mesmos critérios aos outros. Senhor Antônio assentiu. É compreensível, Joaquim. A sociedade nos ensina essas coisas desde cedo. Mas uma pessoa verdadeiramente especial não precisa de roupas caras ou carros luxuosos para demonstrar valor. O Pelé é exatamente assim, acrescentou Helena. Ele poderia entrar aqui de smoking, com guarda-costas, fazendo barulho, mas prefere vir sozinho, vestido simplesmente, tratando todo mundo como igual. Joaquim sentiu uma onda de arrependimento que ia muito além do erro profissional. Era um arrependimento existencial, uma percepção de que havia desperdiçado a oportunidade de conhecer uma pessoa extraordinária por causa de seus próprios preconceitos internalizados. Senhor Antônio, disse ele, o que eu posso fazer para consertar isso? O dono da loja pensou por um momento. Bem, a primeira coisa é reconhecer o erro, o que você já fez. A segunda é aprender com ele, para não repetir nunca mais. E a terceira? Perguntou Joaquim. A terceira seria pedir desculpas ao Pelé. A sugestão fez o coração de Joaquim acelerar. Pedir desculpas? Mas como? Onde eu vou encontrar ele? Helena interviu. Joaquim, o Pelé não é uma pessoa inacessível. Ele frequenta vários lugares da cidade, mas talvez não seja uma boa ideia procurá-lo agora. Ele precisa de um tempo para processar o que aconteceu. Senhor Antônio concordou. Helena tem razão. Além disso, um pedido de desculpas não pode ser apenas para aliviar sua consciência, Joaquim. Tem que ser genuíno.
Tem que vir de uma mudança real de perspectiva. Mas eu já mudei. Senhor Antônio, o que aconteceu hoje me abriu os olhos. Pode ser, Joaquim, mas mudança verdadeira se demonstra com ações, não só com palavras. Joaquim ficou em silêncio por alguns minutos, absorvendo tudo que havia sido dito. Finalmente, perguntou: Senhor Antônio, o senhor vai me demitir? O dono da loja o estudou cuidadosamente. Joaquim, você cometeu um erro grave. Humilhou um dos nossos melhores clientes e pode ter prejudicado seriamente a reputação da loja. O jovem abaixou a cabeça, preparando-se para o pior. Mas, continuou o Sr. Antônio, você também mostrou honestidade ao admitir o erro e parecer genuinamente arrependido. Vou te dar uma segunda chance. Joaquim ergueu a cabeça, surpreso. Com uma condição, acrescentou o dono. Você vai passar uma semana trabalhando diretamente com a Helena. Vai aprender sobre nossos clientes, sobre como reconhecer qualidade em pessoas, não em roupas. Senhor Antônio, eu aceito. Obrigado pela segunda chance. A semana que se seguiu foi transformadora para Joaquim. Trabalhando ao lado de Helena, ele começou a entender a verdadeira natureza da clientela da Casa dos Tecidos Finos. Na segunda-feira, conheceu o Dr. Roberto, um renomado cirurgião que chegou de bermuda e chinelos, direto de uma partida de tênis. Na terça, foi a vez da senhora Carmen, uma das mulheres mais ricas de São Paulo, que apareceu de roupa simples porque vinha direto de uma obra de caridade que ela mesma financiava. Vê só, Joaquim, explicou Helena, pessoas realmente bem-sucedidas não precisam provar nada para ninguém. Elas se vestem para o conforto delas, não para impressionar os outros. Na quarta-feira, algo inesperado aconteceu. Helena estava atendendo uma cliente quando viu, pela vitrine, uma figura familiar caminhando devagar pela calçada. Era Pelé, mas dessa vez ele não entrou na loja. Apenas olhou por alguns segundos e seguiu o caminho. Ele veio aqui, perguntou Joaquim quando Helena lhe contou. Veio, mas não entrou. Acho que ainda está processando o que aconteceu. Joaquim sentiu o coração apertar. Helena, você acha que ele nunca mais vai voltar? Não sei, Joaquim. O Pelé é uma pessoa muito especial, muito compreensiva, mas também é humano. Machuca ser tratado daquele jeito. Naquela noite, Joaquim não conseguiu dormir. Continuou pensando no olhar triste que havia visto nos olhos de Pelé no momento em que o expulsou da loja. Era um olhar de quem já havia enfrentado aquele tipo de situação muitas vezes, mas que ainda doía a cada nova ocorrência. Na quinta-feira, Joaquim tomou uma decisão. Helena, eu preciso encontrar uma maneira de pedir desculpas ao Pelé. Joaquim, já conversamos sobre isso. Eu sei, mas não consigo viver com isso. Não é só culpa, Helena, é respeito. Aquele homem merece um pedido de desculpas. Helena observou por um momento e percebeu que havia algo diferente em Joaquim. Não era mais a urgência de aliviar a própria consciência, mas uma genuína preocupação com o sentimento do outro. Tudo bem, disse ela finalmente, mas vamos fazer da maneira certa. Como assim? Vamos escrever uma carta sincera, explicando o que aconteceu, reconhecendo o erro e pedindo desculpas. Não para pedir nada em troca, mas simplesmente para que ele saiba que você entendeu a gravidade do que fez. A ideia pareceu perfeita para Joaquim. Eles passaram o resto do dia trabalhando na carta, Helena ajudando com as palavras certas para expressar o que Joaquim sentia. Na sexta-feira, a carta estava pronta. Era simples, direta e sincera. Joaquim explicava sua origem humilde, sua inexperiência na cidade grande, e como seus próprios preconceitos o haviam cegado para a grandeza da pessoa que estava expulsando. Agora, disse Helena, precisamos de uma maneira de entregar isso a ele. Foi então que o Sr. Antônio,
que havia acompanhado todo o processo, ofereceu uma solução. Joaquim, disse Sr. Antônio, eu tenho um amigo que trabalha no Santos. Posso pedir para ele entregar a carta. Joaquim ficou emocionado com a oferta. Senhor Antônio, o senhor faria isso por mim. Não é só por você, Joaquim. É pela dignidade da nossa loja e pelo respeito que devemos ao Pelé. A carta foi enviada no sábado. Durante a semana seguinte, Joaquim continuou seu treinamento com Helena, mas sua mente estava constantemente na carta. Será que Pelé havia recebido? Será que havia lido? O que havia pensado? Na terça-feira da semana seguinte, algo extraordinário aconteceu. Helena estava organizando alguns tecidos quando olhou para a porta e ficou paralisada. Joaquim, ela chamou com voz trêmula, vem aqui. Quando Joaquim se aproximou da vitrine, seu coração quase parou. Caminhando em direção à loja estava Pelé, vestido exatamente da mesma maneira simples da vez anterior. Meu Deus! Murmurou Joaquim. Ele voltou. Calma, disse Helena. Respira fundo e lembra de tudo que aprendemos essa semana. Pelé entrou na loja e caminhou diretamente até onde Joaquim estava. O jovem segurança sentiu as pernas bambearem, mas conseguiu se manter de pé. Boa tarde, disse Pelé com um sorriso gentil. Boa tarde, Senhor Pelé, respondeu Joaquim, sua voz quase falhando. Recebi sua carta, disse Pelé. Muito obrigado por ter escrito. Joaquim não sabia o que dizer. Todas as palavras que havia ensaiado desapareceram de sua mente. Pelé continuou. Sabe, Joaquim, posso chamar de Joaquim? Sua carta me tocou muito. Não porque pediu desculpas, mas porque mostrou que você realmente entendeu o que aconteceu. Senhor Pelé, eu sinto muito, muito mesmo. Eu não sabia quem o senhor era, mas isso não desculpa o que fiz. Tem razão, Joaquim. Não desculpa, mas explica. Pelé fez uma pausa e depois continuou. Sabe, já passei por isso muitas vezes na vida, especialmente quando era mais jovem. E dói sempre, não vou mentir. Mas o que me impressionou na sua carta foi a honestidade. Joaquim respirou fundo antes de responder. Senhor Pelé, eu cresci pobre no interior de Minas. Minha mãe sempre me disse que para conseguir respeito, eu tinha que me vestir bem, falar direito. Acho que acabei aplicando essa regra aos outros também. Sua mãe não estava errada, Joaquim, mas também não estava completamente certa. Respeito verdadeiro não vem de roupa ou aparência. Vem de caráter. Helena, que havia observado toda a conversa de longe, aproximou-se discretamente. Dona Helena cumprimentou Pelé calorosamente. Como está? Bem, senhor Pelé. Fico feliz em vê-lo de volta. Eu nunca deixei de vir realmente. Passei por aqui algumas vezes essa semana, mas não entrei. Estava esperando a resposta certa para a situação. Joaquim olhou confuso. A resposta certa. Sua carta foi a resposta certa, Joaquim. Mostrou que você não estava apenas arrependido, mas que havia aprendido alguma coisa. Pelé então fez algo completamente inesperado. Estendeu a mão para Joaquim. Que tal começarmos de novo? Meu nome é Edson, mas todo mundo me chama de Pelé. Joaquim, ainda em choque, apertou a mão oferecida. Joaquim Silva, Senhor Pelé, é uma honra conhecê-lo de verdade desta vez. A honra é minha, Joaquim. Foi nesse momento que Joaquim verdadeiramente entendeu a grandeza da pessoa que estava diante dele. Não era apenas o maior jogador de futebol do mundo, era um homem de caráter excepcional, capaz de perdoar e ensinar ao mesmo tempo. Senhor Pelé, disse Joaquim, posso fazer uma pergunta? Claro. Por que o senhor voltou? Depois do que eu fiz, seria compreensível se nunca mais quisesse pisar aqui. Pelé sorriu. Sabe, Joaquim, quando alguém comete um erro por maldade,
eu me afasto. Mas quando alguém comete um erro por ignorância e mostra que aprendeu com ele, eu vejo uma oportunidade. Oportunidade de quê? De ajudar uma pessoa a crescer. Sua carta me mostrou que você é uma pessoa boa que fez uma coisa ruim por não saber melhor. Agora você sabe melhor. Helena, emocionada com a cena que presenciava, decidiu contribuir. Senhor Pelé, o Joaquim passou a semana inteira comigo, aprendendo sobre nossos clientes, sobre como tratar as pessoas com respeito independente da aparência. Isso é maravilhoso, disse Pelé. E o que você aprendeu, Joaquim? Joaquim pensou cuidadosamente antes de responder. Aprendi que as pessoas mais valiosas são muitas vezes as mais simples. Aprendi que julgar pela aparência é uma forma de cegueira. E aprendi que o respeito verdadeiro é algo que se dá gratuitamente, não algo que se ganha com roupas caras. Pelé assentiu aprovadoramente. Essas são lições importantes, Joaquim. Lições que muita gente nunca aprende. Senhor Pelé, disse Joaquim hesitante, posso contar uma coisa? Claro. Eu sempre fui seu fã. Lembro de ouvir os jogos da Copa de 70 no rádio, quando eu era criança. Meu pai sempre dizia que o senhor era o orgulho do Brasil. Quando descobri que tinha expulsado meu próprio ídolo da loja, foi como se o mundo tivesse desabado. Pelé ficou visivelmente tocado. Obrigado, Joaquim. Sabe, o futebol me deu muitas alegrias, mas as maiores satisfações da minha vida vêm de momentos como este, quando posso tocar a vida de uma pessoa de forma positiva. Senhor Antônio, que havia observado toda a cena de longe, aproximou-se do grupo. Senhor Pelé, disse ele, não sei como agradecer sua generosidade. Sua volta aqui significa muito para nós. Senhor Antônio, sua loja sempre foi especial para mim. E agora é ainda mais especial, porque sei que é um lugar onde as pessoas podem crescer e aprender. E agora, disse Pelé, voltando-se para a loja, vamos ao que vim fazer. Ainda preciso daquele tecido especial. Helena imediatamente se animou. Claro, o senhor havia mencionado um linho francês na última vez. Isso mesmo. E também queria ver algumas sedas. Joaquim observou fascinado enquanto Pelé examinava os tecidos com conhecimento e cuidado. Era evidente que ele realmente entendia de qualidade, que não estava ali apenas por capricho. É para uma ocasião especial, perguntou Helena. Minha filha vai casar mês que vem. Quero mandar fazer um terno especial para a cerimônia. Que maravilhoso! Exclamou Helena. E o senhor quer algo clássico ou mais moderno? Clássico, mas elegante. Algo que não chame muita atenção, mas que seja de qualidade impecável. Joaquim, ainda processando tudo o que havia acontecido, tomou coragem para participar da conversa. Senhor Pelé, posso sugerir aquele linho belga ali? É de cor neutra, muito elegante e a qualidade é excepcional. Pelé olhou para onde Joaquim apontava e sorriu. Boa sugestão, Joaquim. Você está aprendendo mesmo. Durante a próxima hora, os três trabalharam juntos para escolher os tecidos perfeitos. Joaquim se surpreendeu com quão natural era conversar com Pelé, que falava sobre tudo, família, viagens, experiências de vida, com a simplicidade de um vizinho querido. Senhor Pelé, disse Joaquim em um momento de pausa, o senhor não se incomoda com as pessoas sempre querendo falar de futebol. Não me incomodo, Joaquim. O futebol me deu tudo na vida. Mas também gosto quando as pessoas me veem como pessoa, não só como jogador. É isso que o senhor é fazendo comigo agora, não é? Me vendo como pessoa, não só como segurança que o expulsou. Exatamente, Joaquim. Todos nós somos mais complexos do que nossos piores momentos. Essa frase ficou gravada na mente de Joaquim. Era uma lição de humanidade que ele carregaria para o resto da vida. Quando chegou a hora de pagar, Pelé tirou um maço de dinheiro do bolso e pagou à vista, exatamente como Helena havia dito que ele sempre fazia.
Não havia ostentação, apenas simplicidade e eficiência. Senhor Antônio, disse Pelé, como sempre, foi um prazer fazer negócios aqui. A casa é sua, Senhor Pelé, sempre. Pelé então se virou para Joaquim. Joaquim, posso te pedir um favor? Claro, Senhor Pelé, qualquer coisa. Quero que você saiba que hoje não foi apenas sobre me dar uma segunda chance de comprar aqui. Foi sobre te dar uma segunda chance de mostrar quem você realmente é. Obrigado, Senhor Pelé. Juro que não vou desperdiçar essa chance. Sei que não vai. E quando você tiver dúvidas sobre como tratar alguém, lembre-se de como você gostaria de ser tratado. Senhor Pelé, disse Joaquim, posso fazer mais uma pergunta? Claro. Como o senhor consegue não ficar com raiva quando acontecem situações como a da semana passada? Pelé pensou por um momento antes de responder. Sabe, Joaquim, raiva é como o veneno que a gente bebe esperando que o outro morra. Não faz bem para ninguém. Mas não dói. Claro que dói. Eu sou humano, mas aprendi que transformar a dor em aprendizado é mais útil do que transformá-la em raiva. Helena, que havia ouvido a conversa, acrescentou: por isso o Sr. Pelé é tão admirado não só como jogador, mas como pessoa. Helena exagera, disse Pelé com modéstia. Eu apenas tento ser uma pessoa decente. Todos nós podemos fazer isso. Senhor Pelé, disse Joaquim, o senhor mudou minha vida hoje. Mudou mesmo. Você que mudou sua própria vida, Joaquim. Eu apenas ajudei você a ver o que já estava dentro de você. Quando Pelé finalmente se preparou para sair, a atmosfera na loja era completamente diferente da semana anterior. Ao invés de tensão e mal-entendido, havia respeito mútuo e uma lição aprendida. Até a próxima, disse Pelé, acenando para todos. Até logo, Senhor Pelé, respondeu Joaquim. E obrigado por tudo. Quando Pelé saiu da loja, Joaquim ficou parado por alguns minutos, processando tudo o que havia acontecido. Como você se sente? Perguntou Helena. Diferente, respondeu Joaquim. Sinto que cresci 10 anos em 2 semanas. Senhor Antônio aproximou-se dos dois. Joaquim, você viu hoje como se comporta uma pessoa verdadeiramente grande. Vi, Senhor Antônio, e espero um dia conseguir ser pelo menos um pouco parecido com ele. Você pode, Joaquim. A grandeza não é um acidente de nascimento. É uma escolha que fazemos todos os dias. Naquela noite, Joaquim ligou para sua mãe em Minas Gerais. Contou toda a história, o erro, as lições aprendidas, o encontro final com Pelé. Meu filho, disse sua mãe, parece que você encontrou um professor muito especial. Encontrei, mãe, e aprendi que as melhores lições às vezes vêm dos nossos piores erros. E agora eu vou trabalhar todos os dias para ser uma pessoa melhor, para tratar todo mundo com o mesmo respeito que gostaria de receber. Nos meses que se seguiram, Joaquim se tornou um funcionário exemplar da Casa dos Tecidos Finos. Sua abordagem com os clientes mudou completamente. Ele cumprimentava a todos com o mesmo respeito, independente da aparência, e rapidamente se tornou querido pela clientela. Helena frequentemente comentava com o Sr. Antônio sobre a transformação. É impressionante como uma pessoa pode mudar quando tem a oportunidade certa e o professor certo. Pelé realmente fez um milagre com o Joaquim, concordava o dono da loja. 3 meses após o incidente, Joaquim teve uma nova surpresa. Pelé voltou à loja, dessa vez acompanhado de uma jovem elegante. Joaquim cumprimentou Pelé calorosamente. Como vai? Muito bem, Senhor Pelé. É sempre um prazer vê-lo aqui. Esta é minha filha, Kelly. Lembra que eu mencionei o casamento dela? Claro. Como foi a cerimônia? O terno ficou perfeito. Ficou maravilhoso, respondeu Kelly.
Papai não parava de elogiar o atendimento que vocês deram. Joaquim ficou emocionado. Senhor Pelé, muito obrigado. Isso significa muito para mim. Joaquim, disse Pelé, você se lembra do que conversamos sobre segundas chances? Lembro. Bem, agora eu tenho uma proposta para você. Joaquim ficou curioso. Que tipo de proposta? Estou montando uma fundação para ajudar jovens carentes. Preciso de pessoas que entendam o valor de dar oportunidades para quem quer crescer. Pessoas que saibam que todo mundo merece ser tratado com dignidade. O coração de Joaquim acelerou. Senhor Pelé, o senhor está me oferecendo um emprego. Estou oferecendo uma oportunidade de fazer a diferença na vida de outros jovens, assim como você fez a diferença na sua própria vida. Joaquim olhou para Helena e Sr. Antônio, que haviam se aproximado e ouvido a conversa. Vai, Joaquim, disse Helena com lágrimas nos olhos. Esta é a sua chance de ajudar outros jovens a aprender o que você aprendeu. Sr. Antônio assentiu. Joaquim, você sempre terá um lugar aqui, mas esta é uma oportunidade única de crescer ainda mais. Senhor Pelé, disse Joaquim com voz emocionada, eu aceito, mas com uma condição. Qual? Quero continuar vindo aqui uma vez por mês para ajudar Helena com os clientes. Esta loja me ensinou lições que não quero esquecer. Pelé sorriu. Perfeito, Joaquim. Acho que Helena e Sr. Antônio ficarão felizes com isso. Um ano depois, Joaquim estava trabalhando na Fundação Pelé, ajudando jovens de comunidades carentes a desenvolver habilidades profissionais e pessoais. Sua história com Pelé se tornou uma das favoritas para contar aos jovens que atendiam. Vocês veem, dizia ele durante suas palestras, eu cometi o maior erro da minha vida, mas também aprendi a maior lição da minha vida. E vocês sabem qual foi a lição. Os jovens sempre ficavam atentos, esperando pela resposta. A lição foi que o valor de uma pessoa não está na roupa que ela usa, no dinheiro que tem ou no carro que dirige. Está no caráter, na maneira como trata os outros, especialmente aqueles que não podem fazer nada por ela. Certa tarde, durante uma visita mensal à Casa dos Tecidos Finos, Joaquim encontrou Helena organizando alguns tecidos novos que haviam chegado. Helena, disse ele, você já pensou como nossa vida mudou desde aquele dia? Penso nisso todos os dias, Joaquim. Às vezes acho que foi o melhor erro que já vi alguém cometer. Por quê? Porque transformou você numa pessoa ainda melhor, trouxe o Sr. Pelé ainda mais próximo da nossa loja e mostrou para todos nós que sempre é possível recomeçar. Joaquim sorriu. Sabe o que é mais incrível? O Sr. Pelé poderia ter me ignorado completamente após aquele dia. Tinha todo o direito, mas escolheu me dar uma lição de vida. É isso que faz dele especial, disse Helena. Não é só o talento no futebol, é a grandeza como ser humano. Nesse momento, Sr. Antônio se aproximou com o jornal na mão. Joaquim, você viu isso? Era uma reportagem sobre a Fundação Pelé, com uma foto de Joaquim trabalhando com um grupo de jovens. Ex-segurança se torna educador social após lição de vida com Pelé, leu Sr. Antônio. Que orgulho, Joaquim. Senhor Antônio, tudo isso começou aqui, nesta loja, com o erro que cometi. E com a sabedoria do Pelé para transformar seu erro numa oportunidade de crescimento. Joaquim pensou por um momento e depois disse, vocês sabem o que eu mais admiro no Senhor Pelé? Não é nem o fato de ter sido o melhor jogador do mundo. É o fato de ele usar sua posição para ensinar, para ajudar, para fazer diferença na vida das pessoas. E agora você está fazendo a mesma coisa, observou Helena. Estou tentando, todos os dias. 5 anos se passaram desde aquele sábado fatídico quando Joaquim expulsou Pelé da Casa dos Tecidos Finos. A história se tornou lenda na região, contada e recontada como um exemplo de como um grande erro pode se transformar numa grande lição.
Joaquim, agora coordenador da Fundação Pelé, havia ajudado centenas de jovens a encontrar seus caminhos na vida. Sua própria experiência de transformação pessoal o tornará um mentor especialmente eficaz. A Casa dos Tecidos Finos continuava próspera, e Pelé mantinha-se como um cliente regular. A cada visita, ele e Joaquim conversavam sobre os progressos da fundação, sobre os jovens que estavam sendo ajudados, sobre como pequenos gestos podem ter grandes impactos. Em uma tarde de dezembro, véspera do Natal, Pelé entrou na loja para comprar tecidos para presentes de fim de ano. Como sempre, estava vestido simplesmente, e como sempre, foi recebido com o carinho de uma família. Joaquim, disse Pelé, você se lembra do que me perguntou no primeiro dia que nos conhecemos de verdade? Perguntei como o senhor conseguia não ficar com raiva. Isso mesmo. E você se lembra da minha resposta. O senhor disse que raiva era como o veneno que a gente bebe esperando que o outro morra. E agora, depois de todos esses anos trabalhando com jovens, você entende melhor essa filosofia. Joaquim assentiu. Entendo perfeitamente, senhor Pelé. Vejo jovens que chegam na fundação cheios de raiva, de ressentimento, achando que o mundo está contra eles. E vejo como essa raiva os impede de crescer. E como você os ajuda? Conto minha história. Conto como quase destruí a oportunidade de conhecer meu ídolo por causa dos meus preconceitos. E conto como o Senhor me ensinou que é possível transformar erro em aprendizado. Pelé sorriu. E funciona. Na maioria das vezes, sim. Os jovens percebem que se eu pude mudar, eles também podem. Helena, que havia ouvido a conversa, acrescentou. Joaquim se tornou uma inspiração não só para os jovens da Fundação, mas para todos nós aqui. Não exagerem, disse Joaquim modestamente. Eu apenas aprendi que todos nós somos capazes de ser melhores do que nossos piores momentos. Essa, disse Pelé, é uma das mais importantes lições da vida. Senhor Antônio, aproximando-se do grupo, comentou. Sabe, senhor Pelé, às vezes penso que aquele dia foi providencial, como se fosse necessário acontecer para que coisas maiores pudessem se desenvolver. Pode ser, senhor Antônio. Eu acredito que tudo na vida tem um propósito, mesmo as coisas que parecem ruins no momento. Senhor Pelé, disse Joaquim, posso fazer uma confissão? Claro. Por muito tempo, eu me senti culpado por ter desperdiçado nosso primeiro encontro. Mas agora percebo que, de certa forma, foi um encontro perfeito. Como assim? Se eu tivesse te reconhecido naquele primeiro dia, teria te tratado bem por você ser o Pelé, mas não teria aprendido a tratar bem todas as pessoas, independente de quem elas sejam. Pelé ficou visivelmente emocionado com a observação. Joaquim, essa pode ser a coisa mais inteligente que você já disse. Aprendi com o melhor professor, respondeu Joaquim. Quando Pelé finalmente se preparou para sair naquela tarde de dezembro, ele parou na porta e se virou para o grupo. Vocês sabem, disse ele, eu já joguei em estádios com mais de 100.000 pessoas gritando meu nome. Já ganhei Copas do Mundo, já marquei mais de 1.000 gols. Mas posso dizer que poucos momentos da minha vida foram tão gratificantes quanto ver a transformação do Joaquim. Senhor Pelé, disse Joaquim, o Senhor salvou minha vida, não fisicamente, mas espiritualmente. Não, Joaquim, você salvou sua própria vida. Eu apenas mostrei que era possível. E com essas palavras, o maior jogador de futebol de todos os tempos saiu pela porta da pequena loja de tecidos, deixando atrás de si não apenas clientes satisfeitos, mas pessoas transformadas. Joaquim ficou parado na porta, vendo Pelé se afastar pela calçada. Helena veio ao seu lado. Em que você está pensando? Ela perguntou. Estou pensando, disse Joaquim, que às vezes os anjos aparecem vestidos de forma simples, e se a gente não tomar cuidado, pode expulsá-los da nossa vida.
E às vezes, acrescentou Helena, eles voltam para nos dar uma segunda chance. É, concordou Joaquim, sorrindo. E às vezes, essa segunda chance muda tudo. Do outro lado da rua, sem que eles vissem, Pelé havia parado e olhava de volta para a loja. Em seu rosto, um sorriso de satisfação profunda. Mais uma vida tocada, mais uma pessoa transformada, mais um pequeno pedaço do mundo tornado melhor. Era assim que o rei do futebol preferia ser lembrado, não apenas pelo que fez com os pés, mas pelo que fez com o coração. Fim. Esta história é uma obra de ficção inspirada na personalidade e nos valores conhecidos de Pelé. Qualquer semelhança com eventos reais é mera coincidência.